Olá pessoal, tudo bem? Já estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Estamos ao vivo aqui. Já estou vendo o pessoal entrando. Nutritambo, Carol. Todo mundo prestigiando aí nossa live, que hoje vai ser Ernesto, da parte de cercas elétricas. Vai ser uma live muito interessante, que nós vamos falar sobre milheto. É um assunto que o pessoal vem pedindo bastante nas nossas lives. Aí hoje a gente conseguiu com um convidado muito especial, né, que é o Carlos Hermes, que daqui a pouquinho vai estar aqui junto com a gente para nós falarmos sobre esse assunto. Obrigada lá, Carol, diz que tá ansiosa para essa live. Carol vai trabalhar muito com milheto, né? Na sua dissertação, nós estávamos conversando esses dias sobre isso, né, Carol? E aí estamos na expectativa, esperando o nosso convidado chegar, véspera de feriado. Aí para todo mundo, né, é um segundou diferente aí, né, a gente sempre fala sextou, agora nós estamos num segundou, véspera de feriado. Lá nosso convidado já está entrando. Vamos esperar ele enviar a solicitação aqui para nós. Peraí, vamos lá aceitar. Olá, boa noite. Carlos, estou te convidando aqui para entrar. Só um minutinho. Vamos lá. Aê, olá. Alô, tudo bem? Tudo Boa bem noite. com você, Carlos? Boa noite. Tudo Como jóia? está? Tudo certo? Tudo certo. Prazer conversar contigo. É um prazer nosso, ficamos muito felizes quando você aceitou aí o nosso convite para estar participando dessa live. Nós estamos no Instagram, certo, Carlos? Era por esse mesmo aqui, tá tudo certo? A conexão aí? Isso aí, tudo Então certo. tá bom. É um prazer, Carlos. Queria já de primeira mão, né, agradecer você ter aceitado o nosso convite de vir aqui compartilhar um pouquinho conosco, né, de todo esse seu conhecimento na área de milheto, toda essa parte agronômica, né? Agradecer também todo mundo que está nos assistindo, lá, Juca nos assistindo também, mandando mensagem. Quem está assistindo, gente, eu também aprendi esses dias que deixar a nossa live muito mais engajada e tem que ficar apertando nos coraçãozinhos. Quem quiser ficar enviando aviãozinho para os colegas não perderem nada também dessa live, pode ficar à vontade. Mas, Hermas, quero te agradecer. Seja bem-vindo aqui na nossa live, no nosso Instagram. Eu é que agradeço o convite, Marion. E a gente fica muito orgulhoso em participar aí de uma entrevista tua aí, de um bate-papo para todo o Brasil sobre a cultura do milheto. Muito obrigado pelo convite. Vamos procurar fazer o melhor. Obrigada, a Mari também participando. Gente, o milheto, né, já tem algum tempo que a gente fez algumas postagens
sobre milheto e todo mundo estava perguntando muito, sabe? Ai, faz uma live sobre milheto, vamos conversar sobre milheto. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais do Hermes, do nosso convidado, queria que você falasse um pouquinho para nós onde que você atua, a tua experiência profissional, Hermes. Bem-vindo novamente. Obrigado. Então tá, uma apresentação breve, né? Mais ou menos 1 hora de apresentação tá bom aí, não tem galho, né? Só sua apresentação, nem precisamos falar sobre o milheto. Ok. Bem rápido, então, eu sou engenheiro agrônomo, né? 25 anos de formado já, e comecei a trabalhar com pastagem por volta do ano 2000, né? E conheci os produtos da Atos Sementes em 2003, 2004, e desde então eu desenvolvo o mercado do Rio Grande do Sul na parte comercial e na parte técnica para Atos Sementes no Rio Grande do Sul, né? Então a gente está aí há quase 17, 18 anos aí trabalhando especificamente com a cultura do milheto no Rio Grande do Sul. Muito, muito legal. Então a gente pode ver, pessoal, são anos aí de experiência relacionando essa cultura aí para suas várias utilidades e também para as várias categorias, várias espécies animais aí que essa espécie pode ser utilizada e é utilizada, né? Aqui na nossa região, né, Carlos, a gente trabalha muito também com a cultura do milheto, produtores de gado de leite, produtores de gado de corte, tem gostado muito também de trabalhar com o milheto. Mas então fala aí para nós, como é que você começou a trabalhar com milheto, Hermes? Qual a tua experiência em relação especificamente ao nosso tema da live de hoje, né? Que é o milheto. Ok, bom, a gente já trabalhava com milhetos, né? Por volta de 1998, a gente já trabalhou com o BN2, do seu Luiz Albino Bonamigo, né? Que é uma das sumidades em milheto no Brasil hoje, e mais entende de milheto é ele, tudo que eu aprendi, muito do que eu aprendi eu devo a ele. Então a gente já trabalhava com o BN2 lá atrás, né? E já trabalhava com os milhetos comuns também, né? E o milheto BN2 acabou saindo do mercado, né? Por volta de 2002, e a gente só ficou com o BN1, né? Ficou só com o milheto comum, que é o que o Mato Grosso normalmente utiliza para fazer palhada, e aí colhiam os grãos e mandavam para o sul do Brasil para os nossos produtores formarem seus pastos, né? Então, sempre foi um milheto que nunca nos entregou o que prometia. Por ser uma semente, por ser um grão de origem, vamos dizer assim, não de produção de áreas de produção de semente, especificamente, né? Ser um grão segregado, então ele acabou deixando de entregar a qualidade que o milheto sempre entregou, né? Porque a variedade, ela foi segregando, foi definhando e acabou que virou grão, né? Multiplicado várias vezes e aí não entregou mais. E aí, em 2003... pode falar. Quando a gente trabalha com pastagens, com forragens, silagens, nós temos que linkar muito, não só produção. Quando a gente fala em grãos, é produção de grãos, é sanidade. Quando a gente está falando em forrageiras, além de produção, nós também temos que falar de qualidade, né? Aí que é um ponto. Exato. É importante. Aí que é o ponto, aí é um dos pontos principais, né? Que na época me levou a procurar na época Sementes Adriana, hoje Atos Sementes. Então eu conheci eles na feira de Copavel em 2003, 2004, e a partir daí a gente começou a desenvolver um trabalho bastante minucioso no Rio Grande do Sul, praticamente ensinando o mercado a plantar corretamente sementes miúdas, né? E que é uma dificuldade muito grande, né? O pessoal jogava, só para te fazer uma ideia, 100, 120 quilos de grão de milheto, né? Que não era semente, por isso mesmo jogava tanto por hectare, e a gente chegou dizendo que precisava jogar bem menos que isso, né? Então o desafio foi enorme. Nós chegamos dizendo que era para jogar só 20, 25 quilos. Então tu imagina, sair de 120 para 20, 25 e reeducar todo o mercado para plantar o nosso material. Então foi um desafio enorme, que a gente encarou a partir de 2003, 2004 e foi desenvolvendo o trabalho. E a gente tem toda essa parte de desafio cultural, né? Isso que é um dos pontos que a gente tem que trabalhar também, né? E aí depois que você, hoje, assim, em que patamar que está esse desenvolvimento, esses materiais, Hermes?
Então, a gente evoluiu bastante na cultura do milheto. A gente começou lá atrás com o Supermassa ADR 500, né, para pastagem, depois o ADR 300 para cobertura de solo, reciclagem de nutrientes e supressão de nematóides, né, para culturas seguintes. E aí, em seguida, já em 2007, 2008, a gente começou a auxiliar o Dr. Luiz Bonamigo nas pesquisas dos materiais híbridos, né? Desenvolveu alguns trabalhos de pesquisa também com a CCGL Fundacep em Cruz Alta, junto com o Dr. Wagner Beskoff, né? E a partir daí começou a desenvolver, a gerar muito resultado, né? Então a gente tinha pesquisa caminhando e tinha o campo trabalhando já com o nosso produto. Então a gente começou a juntar resultados de pesquisa com a parte prática de campo e começou a formar, vamos dizer assim, começou a construir todo o conhecimento e informações dos milhetos. E aí, a partir desse momento, começou a entrar as pesquisas dos híbridos, que evoluíram muito até 2014, quando finalmente a gente teve um material híbrido para desafiar o ADR 500, porque o ADR 500 é um material muito bom. A gente sempre brinca com o Dr. Luiz Bonamigo que ele criou um monstro, né, que é o Supermassa ADR 500. E aí, para bater esse monstro aí, só o Valente, né, o ADR-F 6010 Valente, que chegou em 2014. Né? Então, nós começamos lá atrás, em 2007, 2008, e levou quase 8 anos para a gente lançar um híbrido de milheto forrageiro no mercado de sementes. Tem que ser muito valente mesmo, né? Então, exatamente. Ele veio, né, da RF 6010 aí, valente, né? Ele veio muito forte aí, porque na época também, quando teve a parte dos VCUs desses materiais, eu trabalhava na Fundação ABC, né, aqui em casa, e a gente acabou acompanhando aí um pouquinho de toda essa evolução. E para bater o ADR 500, a gente achava, imagina o que vem aí de pesquisa, o que vem de melhoramento para bater o ADR 500, que já era uma forrageira extremamente, ainda é, né? Mas era muito ainda né? Era muito utilizado aqui na nossa região, e o Valente veio muito bem para compor um mercado aí com muito mais pastejos. Falando nisso, Herman, você consegue assim pontuar para nós que produtor que pode utilizar o milheto? Quais são as características? A gente pode usar de norte a sul do Brasil? Como que é o posicionamento desses materiais em relação às situações e também em relação a condições climáticas? Como que funciona? Certo. O nosso milheto híbrido Valente, tanto quanto o ADR 500, né? Ele é posicionado como uma planta tropical de verão, anual, né? Uma pastagem anual de verão, tropical, e ele é posicionado de norte a sul do Brasil, né? Claro que aqui no sul, com seu posicionamento de época ideal, conforme as características de cada região, né? A gente sempre diz que o sul do país são 3 estados de muitos países, né? Nós temos várias situações micro e macro regionais, né? Em termos de altitude, latitude, e condições climáticas que dão o norte para a gente posicionar os nossos materiais do Paraná para baixo, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente preconiza, né, e sempre pondera nos treinamentos e que a gente fala com produtores, é que o segredo de uma boa pastagem, ela começa pelo plantio, né? Então, o posicionamento na época certa e da maneira correta, né, temperatura de solo, né, densidade, que a gente vai tratando de todos esses assuntos agora em diante aqui, né, tudo isso aí, uma boa pastagem depende de um bom agricultor e não de um bom pecuarista, né? Então, se o produtor é um bom pecuarista, ele tem que ser um bom agricultor para fazer uma pastagem bem implantada, né? E aí está o segredo fundamental de pastagem anual de verão, é fazer uma excelente implantação, na época certa, com densidade certa, profundidade de semeadura e todos os cuidados que a gente tem que ter quando a gente planta semente miúda. Porque plantar milho, plantar soja, todo produtor sabe, todo agricultor sabe. Agora vai para semente miúda e começa a pegar, né? Então, esse tem que ter alguns cuidados aí. E igual a professora Janaína do Forragicultura e Pastagens fala, o meu pasto é uma lavoura. Então, Exato.
essa virada de chave que a gente tem que fazer com que os pecuaristas entendam que eles também precisam ser agricultores. Aquela história Exato. de pasto que não é adubado, que não foi feito uma densidade de semeadura correta, que não foi posicionado na época do ano correto, isso não existe mais na pecuária 4.0, que tá todo mundo falando. Esses dias eu já ouvi uma pecuária 5.0. Eu falei, meu Deus, Nossa. vamos chegar, né? Então, a partir daí, tipo, o milheto ele pode ser usado na safra, pode ser usado na safrinha, que é Pode. para nós aqui, a gente pode utilizar ele em outubro, o Rio Grande do Sul, em que época que ele pode ser utilizado. E já aproveitando, nós abrimos uma caixinha de perguntas, né? Ontem, Hermes, e veio muita coisa, gente. Veio muita pergunta. A gente não, a gente não vai conseguir, gente, responder todas as perguntas nessa live. Então, uma delas, além da gente falar da época de semeadura, foi perguntado sobre densidade de semeadura. Foi um dos pontos que o pessoal também queria saber. Podem contar um pouquinho para nós? Posso, claro. A época de semeadura, então, ela começa normalmente começo de outubro, né? Nas regiões mais altas e mais frias, a partir de 15 de outubro, às vezes até final de outubro, dependendo do microclima de cada região, sempre observando que a temperatura de solo tem que estar normalmente acima de 15 graus centígrados após o plantio. Então, como é uma planta tropical de verão, ela precisa dessa condição. Então, a gente sabe que em altitudes maiores, aí 700, 800, até mais, 900 metros de altitude, essa condição ela é um pouco mais para frente. E nas regiões mais baixas aí, né, abaixo disso, e aqui na região noroeste do Rio Grande do Sul, onde eu estou, por exemplo, que é 300 metros, já se começa a plantar começo de outubro, certo? Então é uma condição normalmente uma condição de temperatura de solo. E a gente sabe que cada ano muda essa condição, dependendo do clima, dependendo das condições, aí cada ano muda. Então, observando a regra básica de temperatura de solo, né, e não se apressando para plantar quando você tem uma condição climática desfavorável logo para frente. Então, olhar a previsão climática, vai fazer uma semana de frio, vai cair a temperatura, como muitas vezes acontece em outubro. Deixa de plantar, espera mais um pouquinho e planta após essa queda de temperatura, que nós vamos ganhar tempo e vamos ganhar velocidade de emergência e velocidade de instalação da planta. Né? A densidade de... Oi, pode falar. Tem, né? Umidade adequada, logicamente, solo bem preparado, dessecado, né? Livre de ervas daninhas. Todos os cuidados que a agricultura tem como prerrogativa, né? A mesma coisa que fosse instalar uma lavoura de milho de alta tecnologia. Eu sempre falo, quer plantar valente, quer plantar DRF 6010 valente, olha para uma lavoura de milho de alta tecnologia que vai acertar, não tem erro, né? Plantando bem, não tem erro. E a questão da densidade, um outro desafio muito grande para nós, desde o início dos trabalhos, foi essa questão da densidade. Por exemplo, a gente sabe que o agricultor do sul do país sempre teve como costume plantar grãos de origem duvidosa e aí jogava muita semente por hectare. E se plantava lanço, quer dizer que não é um plantio propriamente dito, né? Joga a semente lá, vem com galho de arrasto, vem com uma grade, vem com... Isso não é plantio. Isso não é plantio, né? Isso não é plantio. Então, o costume era esse. Então, o nosso desafio foi dizer assim, se der para usar plantadeira, vamos usar plantadeira, né? Plantio em linha, na densidade correta, profundidade correta, e o plantio a lanço só em últimos casos, né? Aí sim, com uma densidade um pouco maior, porque o plantio a lanço você tem perdas, né? Sementes muito profundas, sementes descobertas, né? Porque a incorporação ela é muito deficitária, é uma incorporação muito ineficiente. E no plantio direto, com plantadeira, né? Você vai riscar o solo, vai colocar a semente na profundidade certa, a gente consegue plantar aí o valente de 10 a 12 quilos por hectare no plantio direto. Já no plantio a lanço, a gente recomenda um pouco mais, 15 quilos. Né? O ADR 500, em torno de 15 quilos no plantio em linha, em torno de 20 a 25 quilos no plantio a lanço. E isso vai depender muito da operação, muito de paciência na regulagem da máquina, muito de conhecer a máquina, conhecer o solo, velocidade de plantio, enfim, todas as prerrogativas de um bom plantio de qualquer semente, né? Então, passando por isso, você vai ter uma lavoura
bem implantada de pastagem, né? A gente fala lavoura, também porque a gente relaciona essa questão da implantação com um solo bem preparado e bem adubado para receber essa semente de alta qualidade e de alta genética, né? Porque uma coisa é você plantar grãos de milheto, outra coisa que não tem genética nenhuma, você não sabe o que você está plantando. E outra coisa é plantar uma semente com genética de origem, da Atos Sementes, né? Que sabe o que a gente vai entregar, adubando bem, plantando bem, a gente sabe o que a gente vai entregar, a gente tem todos os números, né? Então a gente conhece o produto e o que ele pode entregar. Fazendo isso, eu tenho certeza absoluta que o produtor vai voltar e não vai voltar a plantar no ano seguinte, não vai mais plantar milheto comum, capim-sudão, esses grãos que vêm do Mato Grosso sem origem. E essa questão de grãos e sementes sem origem é complicada, porque muitas vezes você não tem certeza do que você está comprando, né? Quando compra uma semente certificada, a gente já vem com todas as prerrogativas ali de germinação, de qualidade de semente, a gente tem segurança, né? E quando a gente coloca isso na balança, quando a gente vai fazer a parte de custos de produção, você acabar economizando nisso, a gente chama que é uma economia meio burra, assim, uma economia boba do produtor fazer essa palavra mesmo. A gente chega e fala para os produtores, porque não faz sentido nenhum, porque é a partir daquela semente que a gente vai conseguir, com todos os outros manejos, produzir um pasto, uma silagem de qualidade, né? Além de tudo, você está trabalhando com algo que não é certificado, eu acho que a gente nem precisa comentar sobre isso, né? Acho que isso não pode nem ser uma pauta em questão. Né? E outra coisa importante, né, Marion, é que a gente sempre fala, produtor que faz planejamento forrageiro, se ele quiser fazer planejamento forrageiro, planejando toda a dieta total dele ao longo do verão, ao longo do ciclo da pastagem, ele não tem como fazer isso com um grão de origem que não sabe o que ele vai receber. Ele não sabe se essa pastagem vai entregar 10 toneladas de matéria seca, vai entregar 5, vai entregar 12, quando que ela vai acabar o ciclo. Ele não sabe nada disso, ele está comprando gato por lebre, ele está comprando gato ensacado, né? Agora, quando ele compra semente de origem genética certificada, com pesquisa atrás, com genética e estabilidade, a gente pode entregar o planejamento forrageiro e ele não vai errar, desde que as condições de implantação, adubação, climáticas e todas as questões de manejo sejam seguidas. Né? A genética somente não faz o milagre sozinho, né? Tem que conduzir isso como uma lavoura até o final. Exatamente. Aproveitando esse gancho, uma das perguntas que também veio na nossa caixinha era sobre quantos possíveis pastejos um milheto poderia proporcionar e se vocês têm alguns dados em relação à qualidade bromatológica desse material. Correto. Muito boa questão. O ADRF 6010 Valente, em condições de bom manejo e boa adubação, e depois a gente pode abordar o tema adubação um pouco separado, ele pode entregar até 15 pastejos. Nós temos aí, na média, de 12 a 16 a 15, varia muito conforme região, conforme nutrição e manejo. Né? Então, quanto melhor o manejo, quanto melhor a nutrição, mais ele vai entregar. Na média, aqui no Rio Grande do Sul, as nossas pastagens de valente não acabam antes de maio. Não acabam antes de maio. Então, o que muda, às vezes, é o número de pastejos em função de nutrição, clima e manejo. Então, você pode ter um ciclo a cada 12 dias, como você pode ter um ciclo a cada 20 dias. Então, são 8 dias a mais para atingir o ponto de pastejo, né? Então, de outubro a maio, você pode ter o número de pastejos variados de acordo com o manejo e com o tratamento de qualidade que você der para o teu pasto, né? Então, quem manda no pasto é o dono do pasto e a vaca. Se os dois forem bem treinados e forem de acordo com as recomendações da Atos Sementes, as nossas recomendações técnicas, o sucesso vai ser garantido. E, Hermes, quais são as recomendações quando a gente fala em relação à altura de entrada e altura de saída? A gente sabe que tem
alguns manejos diferentes, pastejo contínuo, pastejo rotacionado, pastejo rotatino também. Só que a altura de resíduo é um dos pontos principais para a gente conseguir alcançar esses 15 pastejos. Nós sabemos que não dá. Aí o produtor olha aquela forragem bonita no campo e quer rapar, quer deixar o gado aproveitar até o último. Mas, gente, isso não é legal, não é legal. Pastejar muito. Por quê? Porque nós temos a altura ideal de forrageira para que ela proporcione um rebrote rápido e que a gente consiga, logo mais, conseguir um próximo pastejo. E na cultura do milheto, nós sabemos que o milheto tem um porte alto de altura, mas também nós não queremos muito alto porque nós queremos qualidade, né? Qual é essa altura de manejo de entrada e saída dos animais? Correto. A gente preconiza que a entrada de saída ela não pode baixar de 15 a 20 centímetros, certo? Então, porque toda a reserva de energia para a planta poder retornar ao rebrote, poder aproveitar a luz para iniciar o rebrote, ela está ali nessa primeiro estágio aí de 15 a 20 centímetros. Se o produtor deixar os animais raparem um pasto até embaixo, né, até rente ao solo, essa pastagem vai demorar muito para se recuperar e vai encurtar o ciclo dela também. Ela vai entregar menos pastejos ao longo do ciclo, né, porque ela está tirando reservas do sistema radicular para iniciar essa nova fase de rebrote. Então, recomenda-se esses 15 a 20 centímetros, né, para que a planta tenha condições de uma boa recuperação. E a altura de entrada, em qualquer tipo de sistema pastoril, ela é observada pela posição da folha, porque a posição da folha, ela também muda em relação a manejo, clima e adubação. Então, a gente preconiza, e aí, lógico, tem uma média nisso, mas a gente não gosta de falar em média, né, em média. Mas a gente preconiza que quando a folha estiver com a bainha levemente virada no horizonte, tu olha no dossel de pastejo assim e vê a bainha da folha levemente virada, não estando curvada, a maioria das pontas para baixo, essa é o ponto de entrada. Quando as folhas estiverem esticadas e você olha por cima do pasto assim e a maioria das folhas estão apontadas para cima, está cedo para entrar. E quando ela está levemente dobrada para o lado, é o momento de entrada. E quando ela está muito curvada, a maioria das folhas muito curvadas para baixo, está passando do ponto, né? A planta está passando do ponto. Então, esse ponto de pastejo, ele se situa ao redor de 65 a 85 centímetros. Ele é muito variável. Por isso, a importância de olhar a posição da folha, né? A gente fala em 70, 80, ok. Mas 70, 80 na condição do produtor A, na condição do produtor C, pode mudar em função dessas variáveis que eu comentei. Então é importante a questão de observar a posição da folha. Olha, aprendi hoje, aprendi uma muito legal aí. Foi interessante essa. Eu sempre estava trabalhando com altura, porque a gente sabe que é o índice de área foliar ali, como o Marcos comentou, né? Interceptação luminosa. Mas essa é uma dica muito prática para os produtores. Muito interessante. E a campo também funciona muito bem. A campo, essa dica, inclusive, essa dica eu tenho que agradecer ao meu professor Wagner. Eu conversei com o Wagner sexta. Nossa, o Wagner é ótimo. Carol, aproveitando que a Carol está dizendo ali que é muito prático, eu estava conversando depois que a gente começou as caixinhas de pergunta. A Carol vai fazer um trabalho sobre... Eles têm uma pastagem já estabelecida de perenes de inverno e a ideia deles é trabalhar com um milheto em sobressemeadura nessas pastagens de inverno. Se já tiveram alguma experiência, assim ela perguntou aqui para nós, se já trabalharam com um milheto sobressemeado nessas pastagens de inverno, acho que é Festuca, Dactylis e tem trevo branco. Se eu não me lembro que eu estava conversando com a Carol, vocês já trabalharam com esse tipo de manejo, dessa sobressemeadura no verão, daí desse milheto anual? Essa condição de competição em sobressemeadura, ela não se apresenta bem nem para o Valente, nem para o ADR500. Porque você tem uma competição ali de final de ciclo da pastagem que está se encerrando, você tem uma competição também por espaço, você tem uma competição por luz, né? Porque você está terminando o ciclo de uma pastagem e iniciando o outro. Uma pastagem tropical de verão, ela precisa, no início,
ela precisa de espaço e precisa de luz. E ela precisa, quanto menos competição, melhor. Tanto é que aqui no sul a gente recomenda a dessecação da pastagem de inverno para não haver essa competição inicial, né, para a implantação da nossa pastagem de verão. Então a sobressemeadura sobre uma pastagem perene de inverno, a gente não utiliza aqui no Rio Grande do Sul. Eu não tenho conhecimento de ninguém que utiliza isso aqui, até porque essas pastagens perenes que você citou aqui, elas são muito pouco utilizadas aqui no sul. Então vamos esperar os dados aí da Carol para ver se ela consegue trazer algumas novidades em relação a isso para nós. O que os nossos produtores utilizam muito aqui? Eles têm feito uma anual de inverno, né? Então o azevém, uma aveia de ciclo bem longo, eles vão pastejar esse material e aí depois vem a implantação do milheto. Tem funcionado muito bem essa dobradinha. A aveia, o azevém, né, o anual de inverno, e com a anual de verão com o milheto. É o que... Exatamente isso. Feito bastante aqui para nós. Aqui no sul é exatamente isso. Desseca a pastagem de inverno e implanta o milheto, o ADR-F 6010, no verão, né? Independente se é aveia, aqui tem muito trigo aqui também, tipo pastejo que o pessoal usa aqui no sul, né? Então faz a dessecação da pastagem de inverno e para a implantação da pastagem de verão. Normalmente, se tiver sobra de área, aqui no sul não é muito comum isso, mas onde tem sobra de área, a gente recomenda um escalonamento dessa dessecação e implantação. Então, se você tem um escalonamento de dessecação e implantação, você não fica sem a pastagem de inverno, enquanto que a pastagem de verão não está pronta. E, ao mesmo tempo, então, você tem uma sobreposição. Às vezes, se você tem um escalonamento e o planejamento forrageiro bom, você consegue ter, ao mesmo tempo, pastagem de inverno e pastagem de verão. Principalmente os azevéns tetraploides de ciclo longo, como o nosso Ceronte, por exemplo. Nós temos um azevém da Atos Sementes, que é o Ceronte, que entrega ciclo longo. Uma aveia de ciclo longo, como você comentou, você consegue fazer essa sobreposição, desde que o planejamento forrageiro for bem feito, né? Para você não ficar com vazio forrageiro, né? Ficar sem pasto aí, né? Então faz a dessecação, implanta escalonadamente a pastagem de verão, enquanto você tem a do inverno ao lado. Claro, com sobra de área. Se não tiver sobra de área, dá para fazer um planejamento escalonado também, só que é mais apertado, é mais restrito. Vai dar um pequeno vazio aí, às vezes, mas a gente consegue acertar também. Ah, legal. Essa dica do escalonamento eu acho que é muito importante para a gente não ficar com esse vazio forrageiro, né? Bem legal. Sim. Se você tem uma pastagem de inverno de ciclo longo, é muito fácil fazer isso. Uhum. Falando em relação, que a gente falou bastante em número de pastejos, né? Falamos em ciclo. Quando os animais entram para pastejar, qual o teor de proteína que essa pastagem tem? Valores médios desse milho? Ok. Então, aí eu vou puxar o gancho da questão nutrição, né? Então, a gente costuma dizer para os nossos produtores aqui no sul e para os técnicos que a gente conversa que o milheto ADR-F 6010 Valente, você tem que olhar em termos de nutrição para um milho de alta tecnologia. Então você pega a análise de solo e faz a recomendação de adubação para um milho de alta tecnologia. Isso em termos de adubação de base, fósforo, potássio, micronutrientes e a adubação de cobertura, que é o nitrogênio. Então toda essa movimentação de nutrição que você faz tem que olhar para a alta tecnologia. Então a gente não está falando aí em menos de 250, 300 quilos de N no ciclo do Valente. N, não é ureia, N. E ele responde para isso. Esse que é o ponto mais importante de tudo. Depois eu vou pegar e responder a sua pergunta. Eu comecei ao contrário, tá? A sua pergunta da bromatologia, né? No primeiro pastejo. Eu só estou querendo fazer esse link com adubação, com nutrição, porque isso é muito importante para me responder a tua pergunta. Porque uma pastagem forrageira tropical de verão, como o milheto, que é uma planta extremamente plástica, né? Isso é uma coisa muito importante. O milheto, principalmente os nossos materiais, o Valente é uma planta muito plástica. Então ele responde muito à tecnologia.
Se você der condição para ele, ele vai te entregar no primeiro pastejo 23, 24% de proteína. Tem muita Pensa, coisa. você está saindo no inverno com 28, 27 e está entrando numa tropical de verão com 4, 5 vezes mais capacidade de produção de matéria seca, entregando quase a mesma proteína. Então isso aí é o céu para os nutricionistas, né? Então, para fazer dieta com um troço desse, você não tem uma queda brusca na dieta total, você não tem uma variação brusca de pasto de menor qualidade que pode entrar após uma qualidade excelente de inverno, e você consegue fazer um manejo nutricional de dieta total muito bom. Então, respondendo a sua pergunta, de 23 a 24% de proteína, desde que as condições de nutrição sejam ótimas. E quando a gente fala em nutrição e proteína na pastagem, nós estamos falando em nitrogênio. Nitrogênio sozinho não faz milagre numa planta forrageira que entrega bastante. Você tem que ter um enxofre ali fazendo sombra, né? O enxofre, junto com o nitrogênio, eles são precursores da formação da cadeia proteica. Então, o produtor às vezes se preocupa, nitrogênio, nitrogênio, nitrogênio. Enxofre, esqueceu o enxofre. Ele não vai ter o mesmo resultado. Então, o enxofre ele precisa estar na sombra do nitrogênio, ele precisa estar colado ali na questão de planejamento nutricional para que o valente entregue esses 23, 24% de proteína. E aí, mantendo essa nutrição, mantendo bons níveis de nitrogênio, você pode ir até o final do ciclo aí na média, né, de 20% de proteína. Pois. Então, de novo, né, eu sei que se tem nutricionista aí que faz dieta total olhando a live aí, eles vão ficar surpreendidos, porque o nutricionista, quem faz dieta total, está acostumado a trabalhar com forrageiras de verão, com proteínas de 14 do sorgo, 15, né, 13, 12 do capim-sudão, 16, 17 do milheto comum, né? Então nós estamos elevando esse nível. E quando a gente eleva esse nível de nutrição, logicamente, onde que o produtor vai ganhar? Menos custo de coxo. Menos custo de ração. E agora, a gente tá falando do quê? De custos de farelo de soja, né? Incremento proteico nas alturas. Então, se eu tenho Perfeito. Dando uma qualidade bromatológica, a gente fala que a alfafa é a rainha das forrageiras, mas a rainha das forrageiras está aí com suas médias de 22, 23 e 24% de proteína. Daqui a pouco ali tomou com milheto. Não preciso falar mais nada, né? Das forragens aí também, né? E falando nisso, tem duas perguntas aqui. Uma que veio na nossa caixinha de perguntas, que você falou de alguma coisa sobre o Sudão. A pessoa perguntou se é viável fazer um consórcio com o Sudão do milheto, né? O capim-sudão, ele também é uma forrageira anual de verão. É benéfico a gente fazer esse consórcio? Qual que é a tua opinião em relação a isso, Hermes? Muito pelo contrário, Marion, não é benéfico e muito pelo contrário, prejudica. Por que isso? Você tendo uma mistura de forrageiras com muita diferença de aceitabilidade e muita diferença de teor de FDN e FDA, a vaca não é burra, o boi não é burro, não. Ela vai selecionar. Ela vai selecionar. Então, conforme a dieta total, ela vai procurar o que é melhor para ela. E nesse caso aí, especificamente, de Sudão e milheto valente, por exemplo, ou ADR 500, ela vai comer o milheto primeiro. Porque tem melhor FDN, melhor FDA, melhor proteína, e vai deixar o Sudão para trás. Aí pergunto, como é que o produtor vai manejar isso? Vai ficar aquelas estacas de Sudão lá apontando para o céu, as plantas escapando, a vaca caminhando, procurando os milhetos, porque ela vai caminhar mais. Ela vai caminhar, né? E a gente sabe que para bovina de leite, né, não é interessante que ela fique caminhando na passagem do tempão procurando pasto, né? Porque isso, quando a gente vai lá nos programas Exatamente. de população, a gente coloca o quanto a vaca tá caminhando, né? Quando a gente trabalha Exatamente. as estações que ela vai fazer os bocados, tudo Exatamente. isso é importante, né? Inclusive, isso aí é uma coisa que a gente observou muito na prática aqui no Rio Grande do Sul. A gente chegou em muitas propriedades que o produtor fez isso. E o resultado foi exatamente esse que eu estou dizendo. Eu pegava o produtor, nós ia para a cerca e dizia, olha as tuas vacas, olha o que elas estão fazendo.
E ele, é verdade, elas estão caminhando, estão zigue-zagueando, estão procurando milheto. Né? Então, não recomendamos esse procedimento, nem com o sorgo, nem com o sorgo, tá? Nem com o capim-sudão e nem com o sorgo. E falando aqui, a gente deu um gancho aí de produtor de leite, você faz várias consultorias aí no Rio Grande do Sul, né? Mas você tem algum case para contar para nós, assim, em relação a um produtor de leite que utilizou o milheto? Como que isso tem funcionado nas propriedades aí no Rio Grande do Sul? Então, quando a gente começou a trabalhar com o Valente, nas VCUs e nas nossas pesquisas de parcela, a gente já sabia que ele ia entregar muito, certo? O problema era nós mostrar para o produtor isso. Então, a gente construiu um trabalho muito consistente em 2015, onde a gente fez um trabalho com a cooperativa Cotrizal de Sarandi, no Rio Grande do Sul, selecionando 10 produtores, cada produtor desses com um tipo de pastagem. E acompanhou esses produtores, junto com o Wagner Beskov, do começo até o final do ciclo e mediu o resultado. E a diferença que a gente observou, falando em resultados do Valente em relação a outras pastagens de verão, observou um ganho de aproximadamente 30% a mais de resultado no final do ciclo. Então, os produtores que usaram Valente, em comparação com os produtores que usaram milheto comum, sorgo ou capim-sudão, eles tiveram um resultado econômico 30% maior. Então, os cases que você mencionou, eles são vários. E esses vários cases que a gente vê no Rio Grande do Sul, produtores de várias regiões, o resultado final é mais ou menos esse aí. Produtores menos eficientes, no mínimo 18% a 20% de resultado melhor. Produtores mais eficientes, de 28% a 30% de resultado melhor, né, como resultado final. Por que a gente fala em resultado final? Porque quando você está utilizando uma pastagem de alta qualidade como o Valente, é importante que o produtor adeque a dieta total a este pasto. Então ele vai usar menos ração, a vaca vai comer menos silagem, essa ração é uma ração de menor proteína, certo? Porque ele está buscando mais proteína no pasto. Exatamente. Né? Então, o resultado final do produtor, lá na frente, com certeza vai ser muito melhor se ele tiver uma pastagem de primeira qualidade, como é o Valente. E aí o segredo, né, Marion, é utilizar do máximo do potencial dessa pastagem. Aí entra as questões de nutrição, manejo, entrada e saída dos animais. Se fizer tudo isso certo, eu tenho certeza que esses números que eu estou colocando aqui vão aparecer lá no final. O produtor pode fazer a conta que ele quiser. Ele vai chegar lá no final, ele vai ver que ele popou silagem, deixou as vacas dele deixaram de comer silagem e deixaram de comer uns quantos quilos de ração durante o verão. Tá muito caro, né? Muito caro. E falando nisso, perguntaram também sobre questão de tratos culturais em relação a plantas daninhas, quais são as principais pragas, manejo de doenças, toda essa parte bem agronômica foi uma das questões que o pessoal também teve curiosidade. Como que vocês têm trabalhado nessas três linhas aí? Plantas daninhas, parte de pragas e a parte de doenças. Ok. Vamos começar pela implantação, né, que seria o preparo da lavoura para a implantação da cultura do milheto. Plantas daninhas, então uma boa dessecação, né, e depois o manejo de pós-emergência ou emergência pós-precoce seria com a atrazina, né, em torno de 3 a 4 litros de atrazina no controle, estando o milheto na 4ª, 5ª folha. Né, então, seria o manejo pós-precoce da erva daninha. Né? O único registro que nós temos é a atrazina. Sempre lembrando que não use a atrazina com simazina, que existem alguns produtos no mercado. E também não usar a atrazina com óleo mineral. Sempre usar um óleo vegetal junto com a atrazina. Então esse seria o manejo de plantas daninhas. Boa dessecação e uso de atrazina. Para folhas largas, durante o ciclo, pode ser recomendar também o 2,4-D-amina.
né? Sempre na questão pasteja e aplica. Principalmente quando é piqueteado, né? Rotativo, faz o pastejo, aí você diminui a área foliar da planta do milheto, expõe a erva daninha de folha larga e aí faz a aplicação do 2,4-D-amina aí. Também, né? Oi? Tem todo o período de carência para a entrada dos Porque daí é o período de carência automático, porque vai voltar só em 12, 15 dias, né? Ele já passou a carência, o milheto já tomou conta e a erva daninha fica por baixo abafada. Já resolveu, né? E a parte de já resolveu. Doenças, praticamente, nós não temos nenhum tipo de problema de doença com os nossos materiais, né? Aquelas doenças que se observa a partir do 5º pastejo, por exemplo, de capim-sudão e sorgo, aquelas manchas foliares, antracnose, o milheto não apresenta isso. Então, ele tem uma planta muito sã do começo ao final do ciclo, né? Dificilmente você vê uma condição de doença que vá atrapalhar a cultura de pastagem de milheto, né? E a questão de pragas, né? Então, cuidar pragas ali no início do ciclo, né? Às vezes grilo, a diabrótica, a larvinha da diabrótica, né? Que é a vaquinha, né? Cuidar isso. Lagartas, a gente tem visto alguns ataques de lagarta, mas eu vou dizer para vocês, a lagarta não vence. Cresce muito rápido. Não vence, é muito pasto. Não tem lagarta que vença o valente, viu? Então a gente tem convivido com as lagartas. Dificilmente a gente tem medidas de controle de lagarta. Às vezes, quando encontra algum ataque, não é severo, mas dificilmente pelo número de plantas, número de perfilhos e densidade foliar que tem a cultura do valente, a lagarta não chega a fazer concorrência com a vaca, viu? A vaca vai lá e vence a lagarta. Não, e quando a gente faz trabalho de pesquisa com milheto nas parcelas, tem que ficar diferente. Não, mas tem que ficar muito esperto, porque se você ficar sem ir ver o ensaio, a hora que você chega susto, ainda mais se chove muito bem no ciclo, claro, muito rápido esse rebrote. Já aconteceu assim, da gente estar fazendo os trabalhos, cortou, choveu muito bem, adubou, foi uma semana depois lá de não acreditar, de ter crescido bastante, principalmente por ser uma forrageira anual e por ter uma boa capacidade de rebrote, é muito rápido. É muito rápido. Já que você falou no número, aí eu não ia dizer esse número, mas como você puxou o assunto, nós temos muitos casos aqui no Rio Grande do Sul de uma semana de rebrote, o piquete está pronto de novo para pastejo, em condições excelentes, né? A gente fala, exato, a gente fala 12 a 15 dias porque a média, né? Mas a gente já viu uma semana, 8 dias aí, o valente está recuperando 50, 70 centímetros de massa verde aí, e o produtor poder voltar com os animais no piquete. É muito rápido. Até isso tem sido, às vezes, um fator de mau manejo, porque o produtor ele está acostumado com pastagens de rebrote mais longo e planeja os piquetes errado, tempo de pastejo, tempo de retorno, e o pasto passa do ponto. Quando acontece isso, pula para o próximo piquete. Roça esse piquete que passou do ponto, passa para o próximo piquete, né, que é vantagem. Então, essa massa roçada vai ficar ali na entrelinha, vai ajudar a fazer reciclagem de nutrientes, tapar as ervas daninhas, né, faz a cobertura do solo, evita ervas daninhas na entrelinha, né, e o produtor passa para o próximo piquete tranquilamente. E tomar cuidado para isso não acontecer, né? Porque o que a gente não quer... Claro. Passar pasto, a gente quer boca para comer esse pasto, né? A gente quer... Mas acontece muito, viu? Acontece muito. Muito principalmente com o valente. Principalmente com o valente. Ele é muito rápido, muito rápido. Então, o planejamento forrageiro, ele deve levar em consideração essa característica, senão ele vai perder piquetes ao longo do ciclo. E outro ponto também, né? Como a gente comentou, por isso que a altura de resíduo é muito importante. Muito. É tudo linkado, né? Tudo linkado. Aproveitando. Mas nós temos um problema bom, né? Nós temos um problema bom, né? É um problema bom, exatamente. É um problema que nós temos muita forragem. E isso aí eu já vivenciei muito aqui. Tanto que a gente estava conversando esses dias sobre milheto. Eu falei, pesada, fiquem espertos, porque o milheto surpreende muito no rebrote dele, é muito rápido.
O Alisson perguntou ali para nós sobre a lotação de animais por piquetes. Quantos metros quadrados por animal? Ou melhor, né? Qual que seria a lotação que tem se trabalhado com o milheto, Hermans? Então, isso aí vai depender daí do planejamento forrageiro, né? Tamanho de piquete, planejamento forrageiro, cada caso é um caso. Mas a gente tem mantido aqui no Rio Grande do Sul uma média de 7, 8 animais, né? Falando em vaca leiteira, é isso, né? Uhum. Ele não especificou ali qual animal que era, mas aí assim a gente já consegue ter uma ideia com esse dado. Se for gado de corte aí, a gente fala no valente em torno de 3 mil quilos por hectare de peso vivo. Que é muita coisa. É bastante. Mais perguntas aqui. O Glauber está perguntando para nós: olá, boa noite. Em virtude do preço do milho, a fazenda está iniciando a produção de silagem a partir do milheto. Quando entrar para o corte, devemos seguir de forma semelhante ao milho. Gente, sobre silagem de milheto, o que eu recebi na caixinha de perguntas, não está escrito tanto silagem planta inteira quanto silagem pré-secada. A gente já coloquei aqui no meu radar para ser uma questão das próximas lives, porque veio muita pergunta. A gente já trabalhou aqui nessas situações de silagem pré-secada e silagem planta inteira de milheto nessa safra que passou. Vocês têm alguma experiência, Hermas, em relação à utilização para silagem? Tem. O valente, ele é utilizado, o 500 já vinha sendo utilizado no passado aí, né? Que chega ali em fevereiro, às vezes o produtor difere o pasto, né? E deixa completar o ciclo para fazer silagem. E o valente acontece muito isso, né? E também lavouras preparadas já desde o início do ciclo para a silagem, com esse objetivo. Então, sem pastejo nenhum. O animal, a lavoura é preparada já para silagem. Em torno de 78 a 85 dias, o valente está pronto para cortar e para ensilar, né? O volume de matéria seca por hectare, o volume de matéria natural, vamos falar assim, né? Ele varia aí de 40 até 60 toneladas por hectare de matéria natural, entregando aí em torno de 58 a 62 de NDT, talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo da quantidade de panículas e da formação do grão, né, do estágio da formação do grão, porque como as panículas são desuniformes, os grãos também são, então isso varia bastante. E a proteína bruta situa-se ao redor de 11 até 14% de proteína bruta numa silagem de valente, né. Tudo isso é variável em função do estágio de colheita, logicamente, né, e em função da questão nutrição também da planta, né. Ponto de colheita, são variáveis normais aí numa planta plástica como é o milheto. Mas o valente vai muito bem para silagem e vai muito bem para pré-secado também. E quando a gente fala ali, se falar forma semelhante ao do milho. Forma semelhante ao do milho é fazer o corte direto dessa forragem, né? Diferente da silagem pré-secada. O que é importante, além de todas essas características, né, Gleb, a gente discutir sobre teor de matéria seca. Então, a gente nunca pode fazer uma silagem de planta inteira com teores abaixo aí de 30% de matéria seca, porque a gente não vai ter uma fermentação adequada. Matéria seca abaixo aí de 28%, nós vamos ter churume, perdas por efluentes, fermentação por Clostridium. Não são todos casos que a gente não quer que aconteça na nossa silagem. Porque silagem, a gente sempre fala que silagem você vem lá da lavoura com uma boa condução. Nós precisamos ter um bom processo de ensilagem, um bom processo de vedação no silo para a gente ter um bom produto final, né? Então, sempre tomar cuidado aí nessas questões de teor de matéria seca quando nós estamos fazendo o corte direto do milheto, né? Mas, com certeza, vai dar mais uma live. Já vou colocar aqui na agenda para a gente tentar fazer uma live em relação à silagem, porque o pessoal está perguntando muito. Olha lá, tem uma... E dá bastante assunto. A silagem e o pré-secado dá bastante assunto, viu? Dá pra gente tentar fazer uma live só da silagem planta inteira, uma live só do pré-secado, e ainda vai ter muita coisa pra discutir, né?
Vamos aproveitar aqui, a gente está nos nossos 5 minutos finais de live, mas está vindo algumas perguntas. Vamos lá, Thiago, perguntou para nós. Os dois materiais de milheto, o ADR 500 e o 6010, além de serem as melhores alternativas de pastagens anuais aqui no Sul por anos, estão encaixando muito bem nos projetos de rotação de cultura. Lá, o Thiago estava conversando com nós sobre isso. Olá, Nutritambo. O desafio é fechar energia utilizando o Valente. Trabalhamos com concentrado de 12% e com uma relação de até 1 para 4,5 litros de leite. Então, é muita coisa. Ó, o Lucas Grise lá. Lucas, legal, tá acompanhando nós. Ó, vaca faz 2 litros por quilômetro rodado, né? Imagine, o pessoal falando da taxa de lotação. Perguntaram para nós também em relação a gado de corte. Vocês têm acompanhado a utilização do milheto para gado de corte, Hermes, não só para gado de leite? Muito, 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 muito. A metade sul aqui do Rio Grande do Sul utiliza muito o Valente e o ADR 500 para pastejo. Mais pastejo contínuo daí, porque as áreas são grandes, né? E no Valente a gente tem resultados excelentes aí, em torno de 1,3, 1,4 quilos de peso vivo ao dia na conversão em gado de corte no Valente, com uma suplementação energética, né? Bem feita e adequada, pode chegar até 1,7. Muito bom, porque ele vai nos... Com os 3.000 quilos de lotação por hectare de peso vivo. Uhum. A Carol falou que a infestação de cigarrinha próxima às lavouras de milho é um pouco preocupante. Ele chega a ser uma preocupação para o milheto, porque eu dando pitaco, zootecnista falando de cigarrinha. Mas, pelo que eu estudei um pouquinho sobre o assunto, bem pouco, mas o zootecnista estudando sobre isso, a cigarrinha ela consegue fechar o seu ciclo apenas no milho, né? Ela seria uma preocupação, porque esse ano a cigarrinha foi um caos aqui na nossa região. Ela chega a ser uma preocupação para o milheto também? Então, exatamente. Olha lá, pessoal falando que Valente chega a crescer até 6 centímetros em um dia. Então tem muita coisa, né? Pode ser semeado em Santa Catarina, sim. O pessoal tá perguntando se pode ser. O Lucas tá respondendo, o Juca tá respondendo o Lucas lá, que pode ser semeado Pode sim. em muitos lugares do nosso país, né? Do Iapoca ao Chuí. Pode. Então, como nós temos pouco tempo aí, 1 hora só, né, gente? A live vai ficar salva. Quem perdeu alguma coisa, fez bastante discussão sobre densidade de semeadura, local, no início da live. Quem perdeu, nós vamos deixar ela salva aqui no Instagram. Tem alguns cuidados, Hermes, que você queria deixar para nós aqui, falar sobre algumas dicas, algumas recomendações para a gente encerrar nesses 2 últimos minutinhos que nós temos de live? Claro. A única coisa que eu digo que o pessoal tem que tomar cuidado é plantar bem. Plantar bem e tomar todos os cuidados com a nutrição. O Valente, o ADR 500 entregam muito, desde que vocês cuidem bem deles. Né? Então, tem que fazer uma boa nutrição, cuidar do solo, cuidar do manejo, todos esses pontos que a gente mencionou aí, né? E que vocês vão obter um resultado fantástico, vocês vão se surpreender. O Valente é fantástico, ele surpreende, né? A gente mesmo, 8 anos quase do produto no mercado aí, que a gente vem convivendo com ele, causa algumas surpresas para nós. Então é um material fantástico. A hora que o produtor entrar no Valente aí como forrageiro anual de verão, ele não sai mais. Principalmente porque ele vai ver isso no bolso, ele vai ganhar mais dinheiro com o nosso Valente aí. Então, todos os cuidados da implantação de uma lavoura de verão bem feitas, ele vai ter sucesso. Muito legal. E a gente sabe que o Valente, né, ele é um híbrido, então ele realmente consegue, esses híbridos de milheto, eles conseguem entregar uma produção, uma qualidade, um número de pastejos
diferenciadas, né? Mas, Hermes, eu Com queria certeza. agradecer, foi uma aula que a gente aprendeu muito hoje sobre o milheto. Nós já estamos utilizando ele aqui nos nossos produtores e a nossa intenção é realmente utilizar cada vez mais, porque nós estamos muito satisfeitos com os resultados que nós estamos tendo com a cultura do milheto. Pessoal, todo mundo que está aí na véspera de feriado nos assistindo, muito obrigada. A live vai ficar salva. Eles fica o convite aí para continuar participando das nossas lives. E já deixo aqui engatilhado que todo mundo que está perguntando de silagem, nós vamos tentar aí fazer uma live sobre silagem de milheto. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todo mundo. Estou aqui lendo todas Obrigado. as mensagens de vocês. Nos colocamos à disposição se ficou alguma dúvida nesse tempo de 1 hora aí, que é muito curto para falar de algo tão interessante e gostoso para nós, né, Hermes? Com certeza. Teria assunto para mais 2, 3 horas aí, tranquilamente. Tranquilamente, né? Então, beleza, gente. Muito obrigada. Obrigado, Hermes. Valeu. Um abraço. Valeu. Muito obrigado a você aí. Tchau. Obrigada. Foi um prazer. Tchau, tchau.